Laphroaig Triple Wood. Bora provar? E hoje é dia de falar do Laphroaig Triple Wood. Estou aqui num ambiente um pouco diferente. Mais uma vez eu estou em viagem, né? E como de costume, eu sempre pego algum rótulo da minha coleção pessoal, acabo trazendo na viagem para que eu possa aproveitar, né, meus uísques em momentos como esse, em que eu estou aqui no hotel, né, descansando um pouco e curtindo aí um bom single malt. E trouxe esse Laphroaig porque eu já tenho, né, essa garrafa aí aproximadamente uns 2 anos, foi das últimas que eu comprei do Triple Wood, né? Ela já está nessa nova apresentação da Laphroaig. Garrafa, inclusive, quase acabando. Por sorte, ainda tenho mais uma fechada desse cara. E é um rótulo que eu resolvi trazer, né, para compartilhar com vocês, porque, de um lado, né, ele tem uma importância dentro da própria Laphroaig. Do outro lado, hoje em dia, é um uísque super negligenciado pelos entusiastas, né, de uísque. Primeiro eu vou explicar essa questão da negligência, né, pelo menos é minha opinião. Hoje a gente vive aí uma febre, né, do sherry, ou seja, todo uísque ali com influência vínica, mas não aqueles que a gente estava acostumado, né, os Highlands e os uísques de Speyside. A nova vibe, né, é uísques com influência vínica turfados. E obviamente que quando a gente fala, né, de Islay, hoje essa é a grande referência, né? A gente vê muitos lançamentos, né, de todas as destilarias da região de Islay, colocando produtos, né, single malts com influência vínica no mercado e chamando a atenção para essa influência vínica. Por exemplo, a própria Laphroaig colocou, bem depois desse rótulo aqui, o Laphroaig Pedro Ximénez, né, o PX no mercado, e coloca de forma clara que aquilo dali é um uísque, né, com maturação vínica, ou seja, ela quer chamar a atenção do consumidor justamente para essa, né, maturação vínica. Só que esse cara aqui, né, também tem uma maturação vínica, ele passa por Sherry Butts Oloroso. E a Laphroaig na época, né, como foi na prática o primeiro rótulo dela com esse tipo, né, de perfil, eles colocaram ali Triple Wood e não deram qualquer destaque para essa maturação vínica. Então hoje acaba que os consumidores preferem outros rótulos porque sequer, né, sabem que o Triple Wood tem esse tipo de maturação, que inclusive é bastante complexa. Ele não é um resultado de um simples vatting, né, de diferentes tipos de barril. Aqui a gente tem uma maturação dividida em 3 fases, né? A primeira, super clássica, da própria Laphroaig e da região de Islay, que são os barris americanos ex-bourbon. Só que esse cara aqui depois vai para um segundo tipo de barril, né? O Quarter Cask, que tem esse nome porque ele é um quarto de um Sherry Butt de 500 litros, ou seja, um barril de 125 litros. Só que o que é que acontece que ainda é um outro diferencial desse processo de maturação da Laphroaig? Em vez de eles simplesmente pegarem ali um lote, né, do Laphroaig que está nos barris, né, americanos de um mesmo período e colocar dentro do Quarter Cask, a Laphroaig já faz um trabalho de pegar barricas americanas, né, que já estão ali maturando uísque, de idades diferentes. Então você vai ter ali 5, 6, 7 anos, junto com esse com mais de 10, 12 anos, misturados para quê? Criar complexidade, afinal de contas. Uísques mais jovens são mais turfados. Depois do 10º, 12º ano, eles já têm essa turfa degradada, mas ganham, né, outros perfis sensoriais. A Laphroaig já faz esse marrying, né, desses barris de idades distintas para jogar nas barricas Quarter Cask. Qual é o objetivo do Quarter Cask? Intensificar o processo de extração da madeira, né? Porque como você vai ter menos líquido, com mais superfície de madeira,
você tem esse processo de extração, que é um dos processos da maturação, potencializado. Acabada essa segunda fase de maturação, ele vai ainda para um terceiro tipo de barril, que é o Sherry Butt de 500 litros, né, barrica de carvalho europeu, com sherry do tipo oloroso, que ainda que seja, né, o tipo de sherry mais simples, né, que só tem ali maturação oxidativa, é o padrão, né, da indústria de Scotch Whisky. E tudo isso foi planejado quase que, né, no século passado, ou melhor, no século passado, porque esse rótulo foi lançado em 2008, quando basicamente a gente não tinha ninguém em Islay pensando nesse tipo de perfil. E aí é que eu chego no segundo ponto, que é a importância desse rótulo para a Lafroig. Ele foi o que trouxe essa nova base de produtos, né? Hoje a gente tem o Lore, o próprio Pedro Ximénez, que tem essa influência vínica, eles também fazem ali daquelas linhas anuais rótulos com mais diversos tipos de barril. E isso daqui, esse Triple Wood, foi quem inaugurou, né, esse processo. Então, ele tem uma história fantástica, traz a referência sensorial do que a Lafroig queria com esse novo tipo de maturação. E como diferencial, né, já da época aí, já era engarrafado com 48% de graduação alcoólica. Então, você já viu esse cara e não deu atenção, numa próxima oportunidade, não deixe de prová-lo, porque vale a pena. E falando nisso, bora provar? Você vê que minha dose, a minha garrafa quase indo embora, certamente não voltará comigo para casa, mas faço questão de compartilhar essa experiência com vocês. Bom, de aroma, estamos diante de um Lafroig. E eu falo isso porque no outro vídeo recente que eu fiz do Pedro Ximénez, ele não parece tanto um Lafroig. Por quê? A barrica, que no caso lá é um sherry Pedro Ximénez, é um sherry de sobremesa, né, um vinho de sobremesa extremamente doce, esse dulçor e essa sensação dominaram completamente o rótulo. Aqui não, aqui a gente tem essa referência do algo vínico, mas principalmente especiarias, mas aquela base da Lafroig, né, que é o esfumaçado, o peat marítimo e obviamente, né, aquele tom medicinal, o esparadrapo, estão aqui. 48% de graduação alcoólica e sem nenhuma agressividade, né, nessa sensação de álcool. Bora provar? Bom, em boca, ele tem toda essa sensação aromática, né? Então entrega lá o esfumaçado, o peat. A referência que eu tenho aqui do sherry não é tanto do dulçor, longe do que é o Pedro Ximénez, por exemplo, ainda que ele seja mais doce do que, por exemplo, o tradicional 10 anos. Ele tem essa sensação de dulçor. Mas eu acho que ele está mais aqui, a contribuição desse barril de oloroso, entregando uma nota mais fechada, né? Um damasco, uma amêndoa, do que necessariamente aquela nota vermelha, né, de um fruto ali, como um morango, uma uva passa, uma ameixa. Só que eu acho que a maior contribuição desse rótulo não foi só o sherry, mas o quarter cask, porque é uma nota, né, sensorial simples, mas aqui não dá para não falar nela, que é literalmente o amadeirado, né? O carvalho, né, fica com muita referência na sensação de boca. E obviamente, como tem essa questão aí, né, do queimado, a gente acaba lembrando de lenha, né, lenha queimada. Então, assim, um rótulo super interessante. Em boca, ele é um pouco mais agressivo do que outros rótulos da Lafroig com essa mesma graduação alcoólica.
o que nos leva a crer, né, que existe aqui uma quantidade significativa de whiskies um pouco mais jovens, até porque também essa sensação da tufa do peat, ela é bem forte, né, bem presente, mas é um rótulo que eu gosto. Já tomei algumas garrafas, tenho essa indo embora, tenho mais uma fechada. Enquanto eu conseguir encontrar a Lafroig Triple Wood, eu vou continuar comprando, porque não é só a referência do que você está bebendo agora, mas é também uma referência do que aquela Frog pensou, né, pelo menos há 2, 3 décadas atrás, do que seria essa nova linha de whiskies que hoje tem feito aí imenso sucesso. Então deixo aqui minha recomendação. Vou obviamente terminar minha garrafa, né, aqui eu devo ter mais pelo menos 2 doses, e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!